Olá, boa noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba. Estamos começando o nosso programa das 6 desta segunda-feira, dia 4 de junho de 2018. Não tem jeito, o programa é ao vivo, a gente acaba falando boa noite mesmo. Apesar que a reprise todos os dias de segunda a sexta também, a partir das 10 horas da manhã, você pode assistir pelo nosso canal 3 da NET, né? E também pode assistir a qualquer hora do dia, da noite, da tarde, pelo Facebook e também pelo canal nosso do YouTube. Ambos são TV Cidade de Taubaté. Segunda-feira, 4 de junho, né, de 2018. Hoje é uma data importante para a gente refletir. É o Dia Mundial da Criança Vítima de Violência, né? Então, cada vez mais nós estamos recebendo informações, vendo notícias através da televisão, jornais e tudo quanto que é mídia, né? A respeito do aumento do caso de violência contra as crianças, né? Desde da criança recém-nascida, desde antes de nascer até aí na idade um pouco maior, a criança passa por uma série de situações, começando dentro de casa mesmo. Então é importante a gente refletir, debater e especialmente quando nós temos certeza de que o caso é realmente comprovado, né, de que é uma criança sendo vítima de violência, temos que denunciar sim às entidades, aos órgãos especializados. Como é o caso de Taubaté, nós temos 2 conselhos tutelares responsáveis por acionar, inclusive, as demais entidades, né, a rede de proteção às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Também temos o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que é o CMDCA, que atua nessa promoção e prevenção, né? Promoção da informação e prevenção dos casos, também através de amparo a essas entidades que fazem esse fortalecimento da rede de proteção às nossas crianças. Então, é muito importante a gente prestar atenção, né? Averiguar, criança chorou, aconteceu um grito de madrugada, chame o 190, né? Acione o conselho tutelar, né? Disque 100, para a gente evitar que situações piores aconteçam, como é o caso da menina, né? Da Isabelle Nardoni e tantos outros, né? Da Araceli, tantos outros que nós temos registrados em nosso país, aqui mesmo em nossa cidade, né? Então, vamos evitar que isso aconteça. Bom, gente, nessa semana, na quinta-feira, a Câmara de Taubaté vai estar recebendo um importante evento que é a criação, né, a audiência pública de criação do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. Eu estou recebendo aqui importantes também lideranças que estão a par desse assunto, conduzindo e trabalhando para que isso aconteça, né, para que essa instalação do Conselho aconteça, que é a mãe Márcia Moreira, que está aqui ao meu lado, ela que é sacerdotisa da Umbanda, ela é a presidente do Conselho Regional da Umbanda, que é o Quórum, é teóloga, né, formada pela Faculdade Deoniana, cursa História atualmente, né, a mãe Márcia que volta à nossa casa aqui novamente, para a gente poder bater um papo. Junto com ela está a Samantha Balbino, que chega pela primeira vez, ela que é militante, né, afrocombativa, da juventude negra, universitária do serviço social, e também temos o Rafael Pacheco, também, que pela primeira vez vem conversar conosco aqui no programa, ele que é técnico cuidador, e ele é membro do Centro Cultural Afro-Brasileiro, Biblioteca Zumbi dos Palmares, entidade também que desenvolve um importante trabalho em nossa cidade, para que procure, né, para que temos essa promoção da igualdade racial. Mas antes da gente entrar no assunto, eu quero boa noite de vocês primeiro, né? Boa noite. A Samantha estava aqui, chegou com a gente, foi a primeira que chegou, né? Acho que ela é a primeira porque ela é atleta, também é campeã da nossa cidade, e ela estava preocupada, né? Como que eu vou começar a conversa aqui? Falei, não pode deixar, Samantha, que a gente sempre queima a largada aqui, né? Então a gente acaba. Você viu, né? Falei pra você, então pode ficar tranquila, né? A mãe Márcia vai te dar as dicas aqui e a gente vai bater esse papo. Bom, quinta-feira agora a nossa Câmara Municipal está sendo espaço, né, para essa discussão da implantação do Conselho, né?
Primeira coisa, qual é o objetivo, né, e o porquê da implantação desse Conselho Municipal na cidade? Se eu for começar, eu acho que, primeiramente, antes de começar a falar sobre a importância, a gente tem que começar a ver a metade da população no Brasil é o quê? Negra. E quando a gente vai entrando nesses aspectos, a metade da população é negra. E é a população que tem menos emprego, tem menos educação e tem menos oportunidade. E quando a gente vai entrando mais a fundo em Taubaté, que a gente tem na estatística, a gente vendo que 25% da população de Taubaté é negra, e a gente ainda sendo uma cidade grande, cidade do Vale do Paraíba, grande, ainda sendo 25% da população é negra, e a gente não tem um conselho ainda. Por que ainda, né? Essa é a questão que a gente tem que discutir. E a importância disso, porque a gente tem que estar discutindo ainda sobre essas demandas históricas que a gente tem, que ainda é trajeto pela escravidão, sobre a abolição da escravatura, que vem trazendo atualmente. Que é o famoso racismo velado que a gente tem, que a gente sofre, que hoje em dia que é difícil ser discutível. Mas a gente tá falando, que o pessoal fala, por que discutir sobre racismo? Que todos somos iguais. Se todos somos iguais, então por que existe essa diferença ainda de oportunidade de emprego, no espaço acadêmico? Então, essas demandas que a gente tem, que a gente conversa quando a gente fala de população negra, como a saúde da população, como a proteção da sociedade, proteção da juventude negra, que hoje em dia vem crescendo cada vez mais, a violência contra a juventude negra. Bom, a gente vai parar. Então, eu acho que é importante estar discutindo não só a combater o racismo, mas também para promover o direito dessas pessoas, porque dentro da população negra, muitos deles não sabem ainda quais são os direitos deles, sobre o estatuto da igualdade que a gente tem, e como a gente vai combater isso. Então, eu acho que é importante em Taubaté a gente ter o Conselho Negro, fazer essa audiência, assim, para toda a sociedade aí, civil, para estar presente nesse dia. Então, dentro da dimensão que a gente atua, né, do contexto que a gente atua, é claro também, né, a nossa religião Umbanda, ela tem as influências afros, elas também nascem, né, historicamente dessa população marginalizada, né, em 1908, onde historicamente é oficializado esse nascimento da religião, e também é um reflexo muito grande do preconceito, né? Então o preconceito racial também está associado ao preconceito religioso, né? Hoje com uma realidade de intolerância enorme no nosso país, né? Um país em que a liberdade, a expressão religiosa, a igualdade é para todos, né? Mas isso só está na lei. Então é algo muito importante, muito relevante para a nossa cidade, e criando o conselho, motivando as pessoas a participarem, né? Trazendo informação e, acima de tudo, desenvolvendo a consciência da igualdade, do respeito à vida, da dignidade. Rafael? Nós olhamos que, por que a criação do Conselho, né, em Taubaté? Nosso objetivo aqui é um objetivo claro, é mostrar para o povo negro e para a sociedade ao todo que nós temos os nossos direitos, que nós temos a oportunidade de fazer a diferença, seja na sua parte social, na sua parte religiosa, seja em todos os aspectos que nos condiza, né, a Constituição brasileira. Né? E é uma coisa que nós podemos ver que as pessoas não têm o tal conhecimento dos seus direitos. E o Conselho ele nos mostra isso. Ele nos dá essa autonomia, né, de conhecer os nossos direitos, o que nós precisamos buscar em termos de saúde, por exemplo, em questão da parte estudantil. Quando nós olhamos para escolas, por que a minoria é negra dentro da escola? Afinal de contas, o que é essa parte de cotas, sendo que não é tão aproveitável quanto nós olhamos dentro do estatuto, né? Quando nós olhamos também a parte religiosa,
como que o povo é tratado, por que que X pode fazer, por exemplo, um evento público na praça e o umbandista, o candomblessista não pode, né? Tudo isso será debatido. Olhamos e dizemos que somos a minoria, mas se olharmos, nós não somos a minoria, somos a maioria em questão de população. Bom, aí eu tô com a dúvida de quem tá lá em casa, olhando pra gente aqui agora na telinha e perguntando: o Conselho da Igualdade Racial vai ser só para contemplar a comunidade negra? Não. Como é? Não sei que eu vou falar. Fique à vontade para vocês. Eu acredito que não é só isso, porque eu falei sobre a questão histórica que a gente tem, que eu relatei que teve o escravismo, 400 anos de escravidão, que teve a falsa abolição que a gente teve, né? Pós a abolição da escravatura. Então a formação social, como foi construída. Então se a gente saber como foi construída essa formação social, como que foi trajetada, essa questão histórica lá atrás, a gente vai saber por que a gente dá ênfase na questão racial, questão da população preta. Porque a gente sim tem, a questão não é só da população negra, mas sim a indígena também que sofreu a exterminação, né? Escapou. A gente sabe como fato histórico aconteceu, mas a gente sabe que a maioria que sofre, que está na linha do fogo, que está lá a gente sofrendo diretamente com esse problema, é a população negra. A gente pegar estatística, a gente pegar falar estatística, quem está, a população jovem, que eu que sou jovem, eu sei como que é. A maioria da universidade, quem está lá? É os negros? Não. Agora envolver na cadeia, quem está mais na cadeia? É o quê? Os jovens negros. Então, no mercado de trabalho, as mulheres negras conseguem estar no mercado de trabalho bom? Não, então a gente sabe o que passa. Então a questão não é só a população negra, mas a gente sabe quem está na linha de risco, na estatística, sofrendo lá, pondo, vamos dizer, a cara tapa para o assunto, é a população negra que está sofrendo mais. Hein? Então é para todos, a gente quer dar ênfase para todos, mas a gente quer enfatizar que a questão social está verdadeiramente ligada com a população negra. É isso. Mãe Márcia? Então, eu penso que o Conselho ele deve trabalhar com a questão da consciência do respeito pela vida em geral, né? E é claro que hoje, né, a situação do negro no país é a mais prejudicada, é a mais que necessita urgentemente, né, de todas essas atenções. Mas é claro que está livre, né, para que todos trabalhem, para que todos conheçam realmente a nossa história, que todos assumam realmente a nossa história e que não fique mais nessa frase feita de que no Brasil não há racismo, porque é uma coisa, é uma hipocrisia dizer que não há racismo, onde a gente vê todas essas estatísticas, a realidade do nosso país acontecendo, né? Onde a gente vê até nomes, né, de bandeirantes sendo homenageados no Brasil como heróis, onde nós sabemos que praticamente o Brasil foi construído a suor, lágrima e sangue, né? Foi a sua estrutura. Então tudo isso precisa ser reconhecido, ser assumido e a partir daí, com consciências novas, com consciências desenvolvidas, né, pela dignidade, pela promoção da dignidade humana, sim, poder criar uma cultura de fato, verdadeiramente de paz e de igualdade. Rafael? Um exemplo de tudo isso que a Márcia está falando e que a nossa irmã aqui também se diz, nós podemos ver o seguinte: qual é o tamanho de conhecimento do negro sobre os seus direitos? Qual é o tamanho de conhecimento do negro a questão cultural? Por exemplo, quando nós olhamos para o carnaval, olhamos lá a ala das baianas. O que representa a ala das baianas? Sendo que somos todos envolvidos dentro da cultura e nós não temos o nosso conhecimento. Eu posso falar por mim. Antes eu não tinha tal conhecimento referente aos movimentos negros. Não tinha nada de conhecimento referente a isso. Foi através de uma curiosidade que eu acabei conhecendo o candomblé e acabei conhecendo a Umbanda, né? E também
a Zumbi dos Palmares, a biblioteca, e olha, me orgulho muito de ter conhecido, né? Porque abriu muito a minha mente, porque muitas das vezes nós temos, o que é o preconceito? Conceitos pré-conscientizados, pré-formados, né? Hoje a gente olha, qual é o serviço de um negro? Ah, ele é faxineiro. Não, ele pode muito mais do que isso. Né? Quando você vai na biblioteca, por exemplo, Zumbi dos Palmares, você tem esse vasto conhecimento de cultura afro em todos os lados. Então, o movimento, né, a criação desse Conselho em Taubaté não quer somente priorizar o negro em si, mas o negro, o índio e todas as outras suas minorias. Bom, nós na cidade temos alguns conselhos já instalados, né? Um pouco mais de uma dezena aí, mas ainda não temos esse conselho, né, implementado, né? Quais são as barreiras existentes para poder implementar esse conselho? Porque até hoje, né, não foi implementado, sendo que também, se olharmos nos nossos vizinhos aqui, né, outras cidades, outros municípios, vemos que eles já têm o Conselho da Igualdade Racial, o Conselho ligado à comunidade negra implantado. A maior dificuldade de uma criação do Conselho Negro começa a partir da formação de falta de conhecimento. Nós, vou dizer aqui propriamente, Taubaté, por exemplo. Taubaté nós não temos o tal conhecimento referente do que é esse conselho, o que ele vai proporcionar e como ele proporcionará a ajuda sobre todo o movimento em si. Né? Então já começa a barreira aí. A segunda barreira também é o preconceito em questão quando se fala de religiosidade, por exemplo. Sendo que nós estamos aqui querendo fazer igualdade, queremos ser unidos, ser um com o outro e para o outro. É isso. Fique à vontade, vocês também fazer observações na visão de vocês, né? Quais são essas barreiras sendo enfrentadas para poder implantar, né? O porquê de não ter implantado até hoje. Dentro da religiosidade, né, a barreira está nesse conceito, né, de que tudo nosso país, né, colonizado pela religião oficial judaico-cristã, então tudo aquilo que não é cristão já é demonizado, né? Então o próprio africano, né, quando chega no país em condição de escravidão, né, com sua fé, com suas divindades, com seus cultos, tudo isso já chega, né, já atravessa aí o mar, já chega no nosso país como o demônio, né? E aí tudo que não é dentro da linha cristã é demonizado. Então a barreira já é enorme, porque a gente infelizmente ainda se depara com pessoas em cargos públicos que deveria estar a serviço do cidadão taubatiano, né? Mas prioriza o cidadão taubatiano que professa a sua mesma fé, né? Então a gente também tem essa barreira, essa realidade em Taubaté. Samanta? A questão do cozinho, a parte que a gente tem dificuldade de até hoje não ter conseguido, né, esse conselho, a gente pegar, você falou dos municípios, tem. Eu acho, no meu ver, é a questão que ele sabe que vai mexer na estrutura, que não vai mexer só na parte, não é só na parte, vamos dizer assim, cultural, mas também a parte financeira, a parte orçamental da prefeitura da cidade. Então é uma lei mais de cultura, é uma coisa mais de política também, ao meu ver. Então eu acho que tem várias pessoas do movimento negro, bem mais velha que eu, que fundou aqui o movimento negro em Taubaté, que lutou muito, já escreveu cartas e cartas na Câmara Municipal tentando fazer o conselho, mas a gente vê que essa resistência é muito forte ainda, porque a gente vive numa cidade do interior de São Paulo, que tem ainda suas demandas históricas ainda, que são bem fortes dentro da sociedade. Então quando a gente vai falar sobre a população negra, quando a gente vai falar da população negra, já vem a parte o que eles querem já, né?
o que é essa culturinha, que é a cultura deles que eles querem já implantar. Entendeu? Então acho que tem essa questão do preconceito da cultura, mas também tem a parte de orçamento, que vai mudar a estrutura também, porque a gente, quando é ligado à população negra, tem a ligação também da parte de orçamento público, entendeu? Eu acho que é isso. Bom, para chegar nessa audiência pública na próxima quinta-feira, né, daqui a 3 dias, é isso mesmo, se eu não me engano, né? Daqui a 3 dias, se eu souber contar certinho, como que foi esse processo, né? Porque agora, enfim, a Câmara Municipal está abrindo as portas, né? Alguns vereadores até dispostos a ouvir, né? Espero que os 19 possam estar lá no dia, né? Para poder participar e atuar mesmo, e não fazer também de palanque só o espaço para poder aparecer, né? Mas aí é outro assunto que vocês sabem muito bem qual é o papel de vocês aí na Câmara Municipal, mais do que eu, né? Mas de vez em quando a gente precisa chamar atenção. Como que foi esse trabalho, né, de articulação aí dos vários segmentos que nós temos na cidade, várias representações que temos para poder chegar a esse momento? Pode ser a mãe Márcia, vamos começar com ela por aqui já, então. Não. Bom, nós nos reunimos, por exemplo, na biblioteca e articulamos nos meios sociais, né? Começamos por meios sociais, divulgando a promoção da igualdade racial em Taubaté, entendeu? Foi assim que nós começamos, a partir da comunicação social por meio de WhatsApp, por meio de Facebook, convidando, fazendo o famoso boca a boca, convidando cada um a fazer a sua parte de estar lá no dia 7, né? A lutar por aquilo que lhe é de direito, né? Fácil não foi. Se a gente falar que foi fácil, não foi. Foi muito difícil. Mas, enfim, conseguimos, graças a Deus, a ter essa audiência pública em Taubaté. Eu acho que foi dentro dos grupos, a gente conversando coletivo entre nós, que eu participo, a gente estava discutindo várias questões sobre... Pode falar o nome do coletivo pra gente pontuar, né? Acho que é importante, né, mãe? O Afrocombativo, que a gente estava conversando entre a gente, discutindo várias coisas, questões raciais. E aí a gente entrou a pauta, por que entrou essa questão, por que não tem, por que a cidade tem? E ficou indignado com tudo aquilo e sabe que Taubaté, cada coisa que ele vem fazendo, mudando. E a gente falou assim, tem um espaço público, a gente não pode usar aquela coisa toda. Mas e como a gente vai fazer isso, né? E como a gente vai se unir? Como que a gente vai pegar e falar, eu posso usar aquele espaço para fazer aquele evento? Então acho que foi a parte de uma indignação e depois a gente se uniu. Falou assim, não, vamos sentar e conversar, pôr ponto nos is, e falar assim, é assim que a gente tem que resolver. Tipo, a gente vai se... Aí começou, entre a gente como se uniu, conversou, debateu qual vai ser a estrutura, qual é o modelo, como que a gente vai articular isso, quem que vai lá conversar com tal pessoa. Então foi bem uma dinâmica, todo mundo trabalhando para ter o conselho que a gente vai ter agora, dia 7. Então acho que foi uma união do pessoal que faz parte também dos Zumbi dos Palmares da biblioteca também, todo mundo se uniu, outros coletivos também que estavam lá também se uniu. Então acho que foi um conjunto, acho que todo mundo pegou, não, vamos lutar assim para esse direito, porque é ano que a gente já tá aí lutando, as pessoas mais antigas estão aí lutando, também a gente falou assim, nossa, as pessoas mais antigas já estavam aí lutando, então hoje não tem porquê. Então acho que foi a partir de uma indignação mesmo, então vamos criar realmente isso. E tá aí o conselho aí, vai estar. Bom, essa audiência pública, como que ela vai ser formada, como que ela vai ser apresentada? As pessoas, população, o cidadão podem participar, inclusive com ideias também, ou já tem um encaminhamento? Não, a gente tá... Pode falar. A população, ela só não pode, como ela deve participar dessa audiência pública, ela está aberta a todos. É necessário que a população esteja junto conosco no dia 7, entendeu? Outra pergunta é referente a... Se ela vai poder apresentar encaminhamento, propostas? Sim, poderá ser apresentado propostas, né? A gente vai ter lá um momento de conversa, poder falar para o pessoal o que a gente quer,
E o que a população também quer? A gente quer, desculpa cortar, a gente quer ouvir a população de Taubaté, porque, como eu falei, a igualdade racial não é só para a população negra, é para todo mundo, cidadãos de Taubaté, que estão aqui, cotidiano, todo mundo que sabe o que passa, porque a gente não está falando só para a população negra para estar indo lá, mas sim a sociedade civil para estar presente lá, porque ela também faz parte desse formação desse conselho, entendeu? Que não vai ser só oferecido só pra gente da população negra. Então eu acho que é importante todos estar lá, também eu convido todo mundo que puder ir lá, da população da parte jurídica, do universitário, para estar indo lá. Até os policiais também, se puder estar indo lá participar para ouvir a gente, porque querendo ou não, é uma questão para todos, cidadãos civil que estão lá de Taubaté, entendeu? A gente não quer fazer exclusão de ninguém. Então eu acho que quem quiser tem proposta, a gente vai estar ouvindo, vai ter 3 minutinhos lá para estar falando o que acha, o que não acha, então é aberto, por isso que é público para todo mundo. Tem mais? O que a gente precisa entender e também mudar como comportamento, que é muito fácil reclamar, né? Então as pessoas reclamam o tempo inteiro, mas e o quanto também participa para que aquilo mude, né? Então é preciso participar, é preciso se posicionar, né? É preciso entender os movimentos antes de mais nada, para poder realmente construir uma estrutura que realmente tenha efeitos, né? No futuro e mude realmente essa realidade que a gente tem hoje. Nessa construção de estrutura do Conselho Municipal, vocês têm algum já esboço da formação desse conselho? Por exemplo, a gente sabe que lá no CMDCA são 8 conselheiros da sociedade civil e mais 8 do poder público, né? E o mesmo número de suplentes de cada lado sendo representado. Em outros conselhos, como o de cultura, tem um pouco a mais, né? Se não me engano, tem um conselho do idoso, que são 7 por 7, né? 7 representantes da sociedade civil, 7 do poder público. Já tem esse alinhamento também com relação a isso? Olha, está se criando. Aqui eu não vou dar estatísticas de quantos são ou não, porque seria hipocrisia da minha parte dizer isso sem estar tudo bem burocratizado. Mas já está bem adiantado, mas a gente quer também que a população esteja junto. Não é só fato de montar ali entre nós. Não, ao contrário, todos estarem juntos. Bom, esse conselho ele vai ter qual caráter? Caráter deliberativo, consultivo, executivo? Olha, nós queremos abranger todas as áreas. Nós queremos tocar em todos os sentidos. Quando você diz de igualdade racial, você diz em todos os sentidos. Seja ele executivo, legislativo, judiciário. Não, nós queremos estar juntos. Eu não tenho acompanhado. Não tem acompanhado. Samanta que está acompanhando. Então, vai ser, agora que ele falou, relatou que vai ser para todos, mas a gente quer que seja todos abertos, que seja mandado não só para um lado, não puxe só para o outro, acho que seja uma coisa de igualdade realmente que a gente quer. Que não fique só por um poder só, que seja bem flexível mesmo, né? Bom, nós lá do Conselho Municipal de Cultura, uma das bandeiras que nós temos agora urgente para ver se ainda conseguimos aprovar nesse mandato é a criação do Fundo Municipal, né, de Cultura, para a gente ver se consegue mexer e melhorar a situação aqui na nossa cidade, né, e também receber recursos, porque é a pasta que menos recebe e é da onde é mais tirado o dinheiro, né. Que bandeira aí o Conselho da Promoção da Igualdade Racial, ou que bandeiras ele vai ter assim como prioridade mesmo, porque as demandas são muitas, né? A gente vem, vocês vieram elencando aí dos diversos setores, mas algumas prioridades precisam ser norteadas. Já tem alguma conversação nesse sentido? Eu acredito que a parte da saúde, a parte cultural, a parte da saúde, mas voltado também à educação, né? Porque uma frase que Augusto Cury sempre fala, e eu trago comigo isso, ele fala assim, aquele que não questiona, não aprende. Nós estamos aqui não para impor algo,
aos outros. Ao contrário, nós queremos que você reflita, que a sociedade reflita. O que ela está fazendo? O que o poder público está fazendo como aquilo que lhe foi proporcionado, por exemplo? Então é isso. Samantha? Realmente, gente. Você representando como jovem, tem alguma brasa para puxar para sua sardinha? Com certeza a gente está levar a questão sobre a educação, porque é uma parte que a gente afeta muito os jovens. Também saiu uma pesquisa, obviamente, do mercado de trabalho, que a gente já sabe o que está acontecendo, mas a população jovem, negra, é pior ainda. Então eu acho que a parte que me toca muito é a parte da educação, que a gente tem que dar ênfase também na questão aqui de Taubaté, da Universidade de Taubaté, que também é um caso que também tem que ser levado, então, sobre a questão racial dentro da universidade. Então eu acho que tem várias questões sobre educação, eu acho que vai enfatizar mais essa questão também, porque sem a base, que na verdade a base é a educação, né? Eu acho que sem essa educação, sem se aprender seus direitos, ou sobre você ter uma oportunidade de você melhorar isso, não tem como. Então eu acho que a base vai ser isso. Vai, Márcia? Dentro da dimensão religiosa, a gente espera que também os sacerdotes, que outras religiões também participem, né? Porque hoje a realidade da intolerância religiosa, o que mais me assusta, além da violência, né, da forma como as pessoas agridem e a violência silenciosa que acontece, é o silêncio realmente das religiões tradicionais, das grandes instituições religiosas que não se pronuncia, que está todo mundo quieto, né? O sacerdote, ele também é um professor, né? Ele também forma opiniões. E a gente tem visto aí sacerdotes na mídia, com poder de mídia, com discurso de ódio, com discurso de preconceito, né? Com discurso de diferenças. Então a gente espera também que esse setor também participe e também se pronuncie a respeito disso, né? Fortalecendo aí a questão da educação também dos seus fiéis, né? Com relação à igualdade. O próprio poder público promove essa desigualdade, né, religiosa, essa questão da desigualdade racial, né? Nós temos em Taubaté vários exemplos, começando aí num estado laico, que nós temos por lei, implantar somente aí a religião dominante, como a Márcia destacou, né? Começando pela abertura da sessão da Câmara Municipal, né? Eu sou católico, mas a gente tem que respeitar as outras religiões. Então não vamos começar em nome de São Francisco de Assis, né? Começamos em nome da lei, em nome da instituição Câmara Municipal, né? Acho que é uma forma de promover a desigualdade a partir daí já, né? Nesse ponto que você tocou sobre o ensino religioso, o próprio nome já diz, ensino religioso. Se é ensino religioso, por que não ensinar sobre o afro? Por que não ensinar sobre o judeu? O que é religião? A palavra religião no latim quer dizer religar sobre. Não está colocando ali que é a Francisco, é a Pedro, a João. Não. É ligar sobre algo. Uma coisa que nós olhamos para a Umbanda, por exemplo, e achamos lindo. A Umbanda, ela é paz, ela é amor, ela é carinho, ela é caridade. Né? Esse é o fundamento de Umbanda. Olha, o candomblé não é algo que se olhe e se endemoniza. Não. Nós olhamos com um olhar do quê? De respeito. Por exemplo, nós que somos Banto, de nação Banto, cultuamos a Zambi, né? Cultuamos a natureza, não tem esse negócio, é demônio. Não, ao contrário. Nós nem acreditamos, assim, no demônio, né? Temos que olhar com um olhar de igualdade, de respeito. Se eu posso lhe respeitar, por que você não pode me respeitar? É isso que falta, conscientização. Está na hora do povo começar a se questionar. Bom, se me permite, né? Acho que o demônio ele existe sim. Quando a gente coloca um espelho na frente, né? E às vezes aparece assim uma aura, né?
que não é bom, que a gente olha pra nossa cara e fala, Jesus, que... O demônio está nessas atitudes. O demônio ele está Deus do nessa céu. atitude de intolerância, né? Na atitude do preconceito, nessa atitude, né, de desfazer, de diminuir o outro, né? Ele está nisso. Bom, como conseguir também promover o diálogo junto a nossas autoridades políticas, né, as nossas autoridades, poder público, né, e o poder público que a gente fala entra desde o judiciário, a Câmara Municipal, a Prefeitura, né? Quando via de regra a gente sabe que apesar da implantação dos conselhos, né, de vários conselhos na nossa cidade, muitos não funcionam, ou quando funciona, o que são deliberados, o que são apresentados como propostas, são deixados em segundo plano, ou seja, colocam lá na gaveta, né, vamos dizer assim, em português claro. Como o Conselho da Promoção da Igualdade Racial pretende trabalhar isso para que seja realmente ouvido e amparado as propostas que vão apresentar? Nós queremos ser pontes. Eu acho que o essencial de qualquer movimento, seja ele negro ou qualquer movimento, é a pessoa ser uma ponte, ser canal para o outro. Comece-se aí, para poder mudar essa desigualdade racial. Você sendo ponte, cobrando seus direitos, procurando aquilo que é seu. Eu tenho o meu direito, você tem o seu. O meu direito termina quando começa o seu. Amanda? Usando a questão que você falou, que quando a gente vai cobrar isso, né, eu acredito que a gente vai ter as pessoas certas para estar lá cobrando também, e não só as pessoas, mas eu acho que a participação popular é muito importante. Eu acredito que quando a gente se junta com um ato, com uma manifestação junto, porque a gente sabe que é difícil, que não é assim, não é só você estar uma pessoa lá representando, mas a pessoa faz de tudo, mas a gente sabe que tem forças contrárias, né? O demônio. A gente tem o demônio. Então a gente sabe como que é. Então eu acho que com a força da população, da sociedade civil, eu acho que é o apto. Se tiver junto os outros coletivos também, lá em cima, brigando também, a gente consegue. Eu acho que vai ser na base disso. Tipo, começando de baixo mesmo, com a população lá em cima brigando, falando, não, vai ter um representante, lógico, mas a gente tem que começar assim com a população lá. É esse que eu quero, ir lá na porta da Câmara, briga, porque a gente sabe que não é fácil, não vai ser assim, toque de mágico, né, as coisas. É com paciência, é com diálogo, conversando, discussão. Se não der, a gente vai lá, vamos fazer um ato, né? É assim. Mônica? O caminho é a ação, né? Seja ela... que ela comece com ações pequenas, né? Mas promovendo aí o movimento aí dos integrantes, né? Promovendo ações pequenininhas, ações sociais, ações... Principalmente começar essas ações na periferia, na onde tem mesmo, né, a desigualdade. E isso vai tendo visibilidade, vai construindo consciências, vai ganhando forças e vai fortalecendo. Bom, nós estamos vivendo num momento, né, infelizmente, em nosso país, não só no nosso país, mas no mundo também, que as pessoas estão desacreditadas com relação à democracia, né? Que é essa participação efetiva, né? Não é só lá apertar o verdinho, o vermelho, o branco, qualquer coisa que tem lá na urna lá e daqui a 4 anos volta de novo, vai apertar de novo, né? Como que a gente consegue fazer com que o cidadão, a cidadã que está nos assistindo lá em casa, saia do sofá, deixa ali a janta, desliga a televisão na hora da novela da Globo ou da Record, né? E vá para poder participar desses encontros, porque nem vocês têm essa capacidade, essa vontade de... Né, a gente sempre encontra com vocês em todos os lugares aqui da cidade, atuando assim. Como fazer esse cidadão comum sair dessa inércia que ele está lá em casa? Essa é o demônio da inércia. É o demônio da inércia. É realmente falando, né, mostrando e conscientizando as pessoas, né? De fato, quem realmente se movimenta é quem está sendo atingido, né? E
mas as pessoas têm que começar a ter consciência do coletivo e trabalhar por ele, né? Como eu disse, ficar só na reclamação, né? A gente está num governo insatisfeito com o nosso governo, tá? Mas uma parcela de culpa também é da população que também está nesse comodismo, né? Vai lá, aperta o botãozinho e fica dentro de casa esperando que as coisas aconteçam, né? Então, cada um reclamando por si individualmente não resolve nada, mas se unirem, pelo menos, tiver mais participação e união, com certeza a voz fica mais alta e será ouvida, né? Eu acho que a partir disso, assim que ela falou, a partir do trabalho de formiguinha, eu acredito muito nisso. Mas eu acho que a partir do indignação da pessoa, quando ela se revolta, porque a gente sabe, quando a gente é atingida externa, tipo, aí não afeta tanto, mas quando tá diretamente a gente se revolta, assim, a gente vai tomar uma atitude e vai querer fazer alguma coisa. Eu acho que a partir você que tá aí vendo, assistindo, a partir de você ver, nossa, eu tô feliz com essa situação que tá acontecendo, por que tá acontecendo isso, né? Por que tem que ser assim, né? Porque foi culpa minha isso? Será porque que eu não consigo isso? Porque eu sou ruim? Então eu acho que pra mim, eu acho que a partir da pessoa, ela ver aquela situação dela e falar, não, eu não aceito mais isso, eu não quero mais isso. E tomar uma atitude, e a atitude é você ir pra Câmara, ir lá também, achar um coletivo, você achar um meio de se revoltar contra aquilo. Que a gente sabe que tá acontecendo no nosso país, essa conjuntura de diversas, como fala mesmo? Ai, desculpa. Diversas demandas que estão afrontando a gente, na verdade, está acontecendo várias afrontas acontecendo com a população e a gente aceitando isso, entendeu? Cada vez a gente aceita. Às vezes o que está acontecendo, aumento do combustível, a falta de desemprego, várias coisas a gente vai só acomodando. Chega uma hora a gente fala, chega, né? Vamos ver qual a dica chega. A igualdade racial é um sonho, é uma utopia, ou ela é plausível, ela é real, é palpável? Eu acredito que ela é duas coisas. Ela é palpável, mas também ela é um sonho. Você só sonha com aquilo que... A criança, o que ela... Pega um doce. Qual é a alegria da criança ao ver aquele doce? A mesma coisa somos nós. Nós lutamos por aquilo que queremos. Nós necessitamos daquilo que precisamos dentro de nós. Ser reconhecidos. Não reconhecidos só por causa da cor, não. Porque somos todos iguais, uns perante os outros. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu, o de casa não é melhor do que mim, ou eu sou melhor do que o de casa. Não. Então, é esse sonho. Agora, ela é palpável, ela é plausível à medida que todos se esforçam em querer lutar em igualdade. Eu não estou mais satisfeito com aquilo que eu estou vivendo, é sair do meu comodismo. O que precisa para a sociedade hoje é sair do famoso comodismo. Enquanto a gente ficar cômodo com falar, por exemplo, o governo está ruim. Não, o governo está ruim, mas quem colocou ele lá? Fui eu. Então eu sou o culpado. Eu sou aquele que está prejudicando. Não. Eu quero mudar. Por isso que é plausível, à medida que eu quero lutar pelos meus direitos. Eu penso que o Brasil ele tem esse potencial de chegar, né, a esse status de igualdade. Historicamente, né, como o nosso povo foi constituído, né, a gente precisa, o povo brasileiro precisa só entender que essa diversidade é a riqueza que nós temos, né? E a partir do momento disso, nesse processo de valorização, né, acreditar que a diferença do outro, né, é riqueza do outro, que eu também posso ter acesso, que eu também posso conhecer, né? E não embate. E quando a gente chegar nesse ponto, né, que eu acho que a gente ainda está naquela consciência de colonização ainda, né? Quando a gente chegar, a gente não saiu da colonização ainda, né? Quando a gente chegar nessa consciência
da nossa identidade brasileira e reconhecer esse potencial, essa riqueza que nós temos, certamente a gente vai ter um país de muito mais valor, de muito mais justiça. Bom, nós, a sociedade civil, também estamos esperando em Taubaté, na verdade, prefeito, estamos esperando aqui a criação aí, a união, né, de todos os conselhos num espaço único, né, onde a gente possa estar em conjunto, reunido, né, inclusive com os vários segmentos da sociedade podendo até se dialogar, né? Até pergunto para vocês também, como muitos assuntos são comuns, né? Saúde, educação, tem já os conselhos, como que vocês também vão promover essa aproximação com os demais conselhos, né? Que envolve assuntos correlatos. Você. A bomba é para Samanta. Eu acredito que tem como a gente sim se unir, porque se a gente se unir a gente vai mais longe e fazer aquelas partes, principalmente a parte do Conselho da Cultura, eu acho que é plausível, sabe, dá ênfase bastante pra gente, porque é envolvido a gente envolver com a cultura africana junto com isso e ligar com a questão que realmente é a questão dele. Então eu acho que dá pra se unir sim. Eu acho que vai entrar no consenso que dá pra se unir outros conselhos sim. Ter um espaço pra gente discutir como unir todos, porque dividir não vai dar, dividir vai só separar mais, não vai, vamos dizer assim, agregar muita coisa. Então eu acredito que se a gente se unir sim, em todos os tipos de conselho, eu acho que vai agregar mais, a gente pode ir mais longe de onde a gente quer alcançar. Fazendo nossos trabalhos sociais, dentro das escolas, envolvendo, quando tiver uma palestra, envolver com o pessoal da cultura. Então, eu acho que dá pra envolver, usar cada pessoa, cada conselho, é útil. Vai ser útil pra alguma coisa, entendeu? Se unindo. Rafael? Concordo com a Samanta, né, sobre toda essa visão. Realmente, entrando junto com a cultura, juntando com os outros segmentos, nós podemos nos tornar uma grande massa, podemos trabalhar, articular juntos, né? E isso será bom em todos os aspectos, seja ele econômico, social, político, religioso, que nós precisamos ser pontes, trabalhar uns com os outros e para o povo, para a população. Bom, a mãe Márcia, quando fala de conselho, ela tem cátedra, né? Ela é a presidente aí do Conselho Regional da Umbanda, né? Que reúne vários terreiros, vários templos, né, mãe? E como que promove esse diálogo com essas diferenças, assim? Então, a gente também tem que trabalhar o demônio da diferença, né? Entre a nossa religião mesmo. Na verdade, né, a gente criou o Conselho Regional de Umbanda, no Vale do Paraíba, nessa proposta realmente de diálogo entre as casas, né? Hoje a gente tem uma realidade, cada um recuado, cada um quietinho no seu canto, né? Com dificuldade, às vezes simples, né? Que a gente poderia resolver no diálogo, mas é uma realidade que já vem há anos, né? Taubaté, o Vale do Paraíba tem ainda é muito fechado, tem ainda aquela questão de interiorano, né? Província mesmo, né? Vamos falar de isso província. também reflete nas casas de Umbanda, né? Então a proposta do Conselho, né, não é fácil reunir, não é fácil se disponibilizar, até porque todo mês a gente tem a reunião, até conciliar, né, uma data em que todos estejam livres para isso, é complicado, né? Mas a gente estamos trabalhando já há 1 ano, inclusive agora em junho, faz 1 ano que a gente fundou o Conselho, e a gente está trabalhando ainda no diálogo entre nós, né? Na aproximação entre as casas que participam e, claro, promovendo algumas ações, algumas questões pequenas, né? Para ir exercitando esse diálogo, exercitando a proposta, né? Então é um trabalho ainda que está nascendo, né?
mas que a gente espera criar, a gente está trabalhando para criar realmente uma representatividade, né, em nome da Umbanda, e para estar não só ajudando as casas de Umbanda, dialogando com as casas de Umbanda, mas dialogando também com a sociedade. Bom, Então, o nosso slogan, né, ética e responsabilidade social. Então, porque nós sabemos que as casas têm as suas responsabilidades, os seus trabalhos, na sua casa, né, quietinho. Mas a gente está promovendo isso também para a sociedade. Também como uma forma da sociedade nos conhecer, né, e ter um melhor relacionamento conosco. Aí já é uma dica, né, para promover, né, ter como um exemplo aí para a implantação do Conselho da Igualdade Racial. Outra dica para a promoção da igualdade racial são ações como essa que vocês também estão realizando, né? Sim. Campanha de doação de sangue, Sou Vida, Sou Doador, né? Que é realizada aqui pelo Quórum, né? Mas não tem só o objetivo do povo bandista, né? Não. Quer dizer, A gente... Aqui é factível, né? Essa promoção da igualdade racial, né? Todo mundo pode participar, né? Todo mundo. Inclusive, essa campanha, a 5ª campanha, a gente estendeu a semana, né? Legal. Mas no sábado, a gente vai estar fazendo uma concentração lá perto do Hemocentro. E a gente vai estar com os tambores, né? Louvando os nossos orixás, tem lá uns lanchinhos. Então, assim, para que todos participem, não só quem doa sangue, mas que todos participem também com a sua presença, com o movimento, de preferência ir de branco, né? Mostrando essa capacidade e luta, né, que a gente tem pela paz, né? Então a campanha ela se encerra no sábado e a gente convida todo mundo a participar, mas quem não puder doar sangue, mas também que participe com a presença, com a sua alegria, com o seu sorriso, que também é doação também. Então são só exemplos que você pode pensar, né, na sua casa aí, a partir do trabalho aqui feito pelo Quórum, como que um conselho de promoção da igualdade racial pode atuar na nossa cidade, né, congregando aí todos os segmentos, né, todos os povos em torno do bem comum, né. E eu quero perguntar para vocês, após a audiência pública, quais serão os passos? Já temos aí data para, de repente, a implantação do conselho? À medida que tiver a audiência pública no dia 7, continuaremos os trâmites, né, para que tudo se engaje perfeitamente, se Deus quiser, até o final do ano, esteja já o conselho em Taubaté. E aí o que depende para poder ter isso? Vontade política é uma, né? Eu acho que a maior delas seria a política. É a política em si, né? Porque é o que mais nos trava aí com a desigualdade é nessa parte, né? Mas nós queremos que a população esteja junto com a gente, que ela nos ajude aí, que não é para nós, é para toda a população, é para a sociedade. O conselho não é meu, o conselho não é da Samantha, não é da mãe Márcia, não, o conselho é da sociedade. Samantha? Alguma colocação a mais? É que ele disse, e eu espero que todos vão, porque a gente precisa de vocês estar lá, porque assim, não é só da população preta, não é só da gente, é de todos. E é importante a participação de todos, porque a participação popular é muito importante, também aqui em Taubaté. E eu espero que a juventude vá lá em peso, sabe, que chega lá, que também te faz parte do coletivo, do outro, para discutir, porque o assunto não é só de um, de outro, é de todos. É isso. Mas Márcia? Praticar a cidadania, né? Sim. O mais importante de tudo isso, né? O que é tão fraco ainda, né? Na nossa realidade, né? Então a participação de todos realmente é muito importante. Bom, quando a gente fala de vontade política, né, o prefeito aí municipal, Ortiz Júnior, deu um belo exemplo quando, agora nesse mandato, aí já agilizou a implantação aí do Conselho Municipal de Cultura, né? Foi uma demanda da sociedade que veio nessa construção e, enfim, agora o Conselho está funcionando, já escolhemos
a mesa diretora, né? E parece que vai fluir o encaminhamento, né, das ações, das demandas. Então a gente tem que parabenizar ações como esta, né? Estamos esperando também, senhor prefeito, aí a demanda em relação ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né? Então, o Conselho Municipal do Idoso, aí já está encaminhado, precisamos que seja aberto o edital para que a sociedade civil possa indicar os seus conselheiros, né? O poder público já deve ter aí os nomes para indicar dos diversos departamentos, das secretarias, mas a sociedade civil precisa aí se organizar e depende da abertura do edital. E esperamos, né, também, fazemos votos, como disse o Rafael, que antes do final do ano, né, pode ser aí antes das eleições, inclusive, né, senhor prefeito, que esse edital também aí para a implantação do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial saia, né? Será um marco aí na história da cidade de Taubaté. Creio, né, que Sim, será deixado aí um legado para gerações, né? Sim, será um grande marco para a sociedade taubatiana a questão do Conselho de Igualdade Racial em Taubaté, que há anos e anos vem se lutando a ter em Taubaté e não tem até hoje. E esperamos que o prefeito, né, participe também da audiência pública conosco e, se Deus assim permitir, e cremos que vai permitir, a ter esse conselho antes do final do ano. Bom, então depende não só do prefeito, dos nossos vereadores também, os 19, não vão faltar dentro da própria casa de vocês na audiência pública, né? A população fica feliz quando vê o vereador lá trabalhando e atuando também, né? E que possamos aí, então, ter implantado a partir da audiência pública esse conselho, que os conselheiros que fizerem parte, né, que forem integrar, realmente tenha o bem comum acima de tudo. Eu quero agradecer a mãe Márcia Moreira, quero agradecer a Samanta Balbino, quero também agradecer ao Rafael Gustavo Pacheco, que fizeram comigo hoje o programa das 6 aqui, e sejam muito bem recebidos quando assim tiverem novas demandas, novos assuntos também, para poder falar aqui no nosso programa das 6. Obrigado. Obrigada. Então, gente, estamos fechando essa segunda-feira, dia 4 de junho de 2018, né? Aqui no nosso programa das 6. Amanhã nós estamos ao vivo aqui novamente, eu aqui na frente das câmeras, o Jefinho ali na técnica, a Claudinha também na nossa produção, e todos os nossos amigos aqui da TV Cidade. E agradecemos sempre a você que nos acompanha e também nos dá o retorno, né, para poder debater assuntos aqui que sejam de relevância à comunidade. Vamos embora, Jefinho? Tá na hora, então uma ótima noite para você e até amanhã.